Mauro César Pereira. Flamengo passa para a semifinal, né? Vence o seu jogo mais difícil até a final, porque o Cruz Azul é um adversário mais difícil que o Pirâmides, mas precisa entrar com sangue nos olhos, né, Mauro? Você concorda ou não? Eu achei um primeiro tempo muito ruim do Flamengo, muito ruim, e ainda para irritar mais, um gol sofrido com displicência. Tipo, se qualquer um desse um chutão na hora que o bicho tá pegando, não. Toquezinho na linha de fundo, toquezinho, tem que valorizar, passou. Mas eu acho que o Flamengo, de novo, pecou por começar o jogo um pouco acelerado, Mauro. Eu acho que tem dois aspectos aí. Primeiro, o Cruz Azul é um time que marca alto, né? E ele no segundo tempo não conseguiu manter a marcação alta da primeira etapa. O gol, houve realmente displicência, erros seguidos ali. Mas o time mexicano já merecia empatar o jogo, né? Já tinha feito um gol em impedimento, que foi anulado, bem anulado, momentos antes, mas jogava para empatar o jogo. O placar de 1-0 não era justo, o Flamengo só fez o gol porque o Piove cometeu um erro bizarro na saída de bola, deu um presente para a Arrascaeta e aí o Flamengo fez 1-0. Mas no segundo tempo o time melhorou, se organizou, a entrada do Plata no lugar do Samuel Lino foi boa, ele passou a jogar ele pelo lado direito, melhorou aquele lado ali onde o time mexicano trabalhava bem, o Carrascal foi pelo lado esquerdo, né, com o Bruno Henrique centralizado, e aí o jogo mudou. O Flamengo passou a dominar, já estava bem melhor quando chegou ao seu segundo gol, né, já dominava a partida, depois fez o gol, e aí até criou mais chance do que o Cruz Azul. O Cruz Azul tentou o ataque, mas não conseguiu criar mais nada, depois tomou o segundo gol. Acho que a vitória foi justa pelo geral. Primeiro tempo o Flamengo foi inferior, segundo tempo o Flamengo foi melhor e conseguiu vencer. Mas acho que foi uma questão também do comportamento do adversário. O adversário mais... que é um bom time, né? Um bom time, mas que no segundo tempo não conseguiu manter aquele pique, né? Daquela marcação muito alta, e isso também pesou, além das mexidas do técnico. O Cebolinha entrou bem no jogo. O Cebolinha entra bem nos jogos, né? Minha dúvida é quando ele começa. Durante os jogos ele tem entrado bem, e ontem de novo ele saiu bem, até dar o passo para o segundo gol, né? Então foi uma vitória, acho que ok, uma atuação que não foi boa, no geral, assim, né? Mas tem que jogar mais aí para chegar à final, e especialmente quando jogar com o PSG. Mas eu entendo também que é o seguinte, o que eu falei do Corinthians e Cruzeiro vale para um jogo desse. Você vai jogar com o PSG, você acha que a motivação, o pique, a intensidade, a noite anterior o cara dorme assim, vou jogar com o Cruz Azul, legal, beleza, vou jogar com o PSG. Dorme igual, acorda igual, toma café igual, pensa no jogo igual, fala com a mulher em casa, liga pro Brasil, fala, pô, amanhã o jogo é tal, como é que fala? Com os amigos, com o pai, com o empresário, com o assessor, é outro papo. Então tem que ser assim, outra concentração, já no sábado para não correr riscos, e especialmente se chegar o jogo da quarta-feira contra o time francês. Bruno Henrique tem errado muito nos últimos jogos, né, Mauro? O Bruno Henrique não é centroavante, né? Ele tem muita dificuldade de jogar de costa para o gol, fazer pivô, ele não consegue fazer. Eu até achei em dado momento que ele iria se adaptar à função, mas ele não conseguiu. Ele já falou que não quer jogar na posição. Vão ser os últimos jogos dele por ali, creio, porque por ano que vem... O Pedro estava no banco, inclusive. Pedro já pode ser utilizado talvez possa jogar a próxima partida, né? E adiante o Flamengo vai contratar um centroavante. E aí ele, naturalmente, não deve ser necessário que ele jogue na função. Mauro, o Arrascaeta que a gente cobrava, né, que todo mundo falava, era o Arrascaeta que não conseguia ficar bem. O ano passado ele teve muito machucado. E aí fica complicado cobrar do cara. Quando ele tá bem fisicamente, é isso que a gente tá vendo. Exato. Eu acho que sim. Aí era uma questão dele e do clube, né? O que tá acontecendo? O cara não conseguia jogar, jogava 60 minutos, saía se arrastando em campo. Saía com 10, 15 segundos do tempo, se arrastando ali, andando, se arrastando a meia para baixo. Hoje ele está bem preparado fisicamente, bem condicionado, conseguindo jogar jogos mais inteiros. E parece também que o futebol dele está evoluindo, né? Amadurecendo. O jogador parece que chegou no ápice. Ele hoje, assim, ele é um artista, né? As coisas que ele faz, assim, são jogadas artísticas. O segundo gol do Flamengo ontem é uma jogada que pouco... Quem tem recurso para aquilo? Ele tenta o passe. Ele tenta o passe. A bola volta, ele pega e metendo o gol. Macio, assim, ela vai. Quando o jogador tira, ela já passou muito dali. 30 anos. Ele está no ápice da carreira dele, muito bem, jogando muito bem, muito decisivo, e mudou também o posicionamento. Ele agora joga mais, desde o tempo do Tite, ele joga mais perto do ataque, perto do centroavante. Então ele acaba fazendo mais gols também, né? Claro, ele volta, participa da jogada, a construção, vem no meio, mas ele chega mais na área. Você vê, Mauro, que ele inverte tudo, que o De La Cruz é do cara da seleção uruguaia, né? Agora o De La Cruz, por momento... Gosta mais de jogar atrás também, né? Problema físico, ele assume a titularidade da seleção uruguaia, e o De La Cruz não é nem convocado. Ele está sendo convocado porque tem problemas no joelho. E ontem ele, de novo, resolveu, né? 2 gols dele, uma grande fase de fato.
E aí tem uma questão, né? O Flamengo não teve o Pedro na reta final da temporada, né? Eu fico aqui imaginando, o Pedro estava muito bem quando se machucou. Se tivesse o Pedro e o Arrascaeta juntos, né? O que não poderia ter acontecido. Sofreu fratura no braço, depois teve lesão muscular, mas os dois juntos certamente estaria sendo, quando acabou, né? Um fim de temporada com um time ainda mais eficiente e perigoso para os adversários. O Felipe Luiz falou sobre o Plata ontem, né? Porque o Plata, ele vem sendo muito criticado pela torcida do Flamengo, na minha opinião, com razão, porque fez burrice adoidado dentro e fora de campo, né? Com as expulsões, com tudo mais. Sempre foi um cara muito eficiente, mas realmente gerou muita resistência de parte da torcida depois das expulsões, depois das polêmicas aí fora de campo. E o Felipe Luiz disse ontem, eu nem sei se o Kaique tem essa na pauta, eu acho que não, mas eu vi, e o Felipe Luiz, ele disse o seguinte, ele falou, muitas vezes o torcedor do Flamengo tá chiando quando eu vou colocar o Plata, mas tudo que eu peço, ele é muito eficiente. Ele é muito útil, né? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer pro meu jogo. E quem tem que achar que o Plata tem que jogar ou não sou eu. Paciência. Ele usou a palavra paciência. E realmente nisso ele tem razão, né, Mauro? Se o cara ganhou tudo no ano, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, e ele acha o jogador tão importante pra ele tem moral pra falar, né, Mauro? Ele vai defender o jogador dele, agora que o Plata andou falhando, perdendo gols, sendo expulso, isso é óbvio também. Agora ele vai defender o jogador, ele gosta do jogador, porque taticamente cumpre tarefas que ele pede, ele vai publicamente defender o jogador. Mas o Plata tem sido um jogador inconstante. Ontem ele não entrou mal no jogo, não. O time melhorou quando ele entrou. Mas ele tem sido um jogador que tem cometido alguns erros que tem justificado as críticas. Agora, o técnico não vai criticar o jogador, ainda mais publicamente. A não ser quando ele queira causar, como foi o caso do Pedro. Ali ele quis criar uma situação que eu acho até que ele estava com razão e acho que deu certo, porque o Pedro depois voltou a jogar bem, jogar melhor. Mas o Plata é um jogador que ele gosta. Acho que falta ao Plata um pouco mais de poder de decisão. Sabe? Pouco gol, pouca assistência, joga perto do gol, tem que ser um pouco mais incisivo. Ontem ele deu um chute perigoso. Deveria arriscar mais aquele tipo de jogada. Não, mas perdeu um gol sem goleiro também, né, Mauro? Pois é, ele perde muito gol. Isso aconteceu até contra o Chelsea, que ele jogou bem, participou de gols e perdeu gols. Lá na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo. E outra, Vamp, que temporada do Arrascaeta. E uma temporada para surpreender muita gente, inclusive a mim. Porque o Arrascaeta nos últimos 2 anos oscilava muito, se lesionava muito. O Arrascaeta nesse ano não se lesionou, quase não ficou fora. Eu acho que ele não ficou fora de nenhum jogo importante do Flamengo, né? Tirando aqueles que precisava fazer rodízio para descansar. E, cara, eu vou até pegar de novo aqui, eu acho que são 43 participações em gol, Vamp, em 62 jogos. 25 gols de um cara que não é 9. É impressionante o que ele tá fazendo nessa temporada. E outra, Vamp, como o Arrascaeta é frio para finalizar, né? Ele finaliza com muita frieza. Então, Tico, eu acabei falando para você, né? O que tá acontecendo em São Paulo, né? São Paulo tá entre as 5 maiores metrópoles do mundo. Aí deu um vento aqui ontem. Aí não foi nem aquela chuva toda. Não sei quantos milhões de pessoas ficou sem energia, né? Eu tava em casa, no ninho, quietinho. Tinha pego uma feijoada. E aí começa o jogo do Flamengo, sabe o que acontece? Falta energia. As energias só voltou 2 da manhã. Quando começa o jogo, eu vi um pedacinho só, né? O Flamengo em cima, ainda vi o Maestro Júnior falando, ó, do jeito que eles estão jogando aí o Cruz Azul, não é de rifar bola, como o Flamengo não é, mas uma posse de bola do Cruz Azul, mais dentro da sua área, no seu campo, quando o zagueiro lá vai sair, atravessa a bola, bota no pé da Arrascaeta, que dribla o goleiro e faz. Dali em diante eu não vi mais nada. Porque em São Paulo, né? Imagine se aqui é a terra do tio Sam, que tem aqueles tufão, aquelas ventanias, então a gente ia ficar assim, sem luz o ano todo, né? Voltou só a energia pra mim, lá no bairro do Tatuapé, 1h30 para 2 horas da manhã. Aí botei mais um pouco aqui no celular, sem bateria também. Vi um pouco, aí à noite, hoje pela manhã que eu fiquei vendo os melhores momentos. Mas enquanto ainda tive um pouco de energia dentro do meu ninho, eu vi o Flamengo bem melhor do
do que o Cruz Azul. E hoje, pela manhã, vendo os melhores momentos, né? O Flamengo poderia ter feito o terceiro. Agora, em relação ao Arrascaeta, vive seu grande momento, né? Talvez seu melhor momento. Você vê que até o Bielsa elogia o departamento de comissão técnica do Flamengo, o departamento médico, tudo, que ele chega até inteiro na seleção uruguaia, né? Vive um grande momento, renovou o contrato e é o principal jogador do time hoje, já que o Pedro está lesionado, né? Não joga, né? Eles dois ali, né? O Bruno Henrique renovou o contrato, são acostumados a ganhar títulos, mas de fato o Arrascaeta tá jogando muito. Tanto que pós-jogo hoje pela manhã eu vi o Jorginho brincando, elogiando, pô, que ele tá jogando muito, é fantástico. Vários jogadores, tudo passando ali, elogiando muito o uruguaio. Não, e o próprio Felipe Luiz, né? Ele falou da ambição do Arrascaeta. Falou que, na opinião dele, é o jogador mais ambicioso, que talvez seja o jogador mais ambicioso que ele tenha no elenco, o Arrascaeta, e um cara que ganhou já tudo pelo Flamengo. Só falta esse Mundial. Só falta o Mundial pro Arrascaeta pelo Flamengo. São 3 Libertadores, 3 brasileiros e 2 Copas do Brasil, gente. Olha o que esse cara já conquistou no Flamengo. Vamos ver o que disse o Felipe Luiz sobre o jogo do Flamengo, que começou muito mal no primeiro tempo, mas foi melhor no segundo e está classificado para a semifinal do Mundial de Clubes. Primeiro, a qualidade do adversário. É uma equipe com muita qualidade, uma equipe que tenta jogar. Como eu bem falei antes do jogo, na prévia aqui na coletiva, 2 times com uma proposta muito parecida, né? Eles arriscaram mais, até o ponto de que nos dá, entre aspas, um gol, pelo risco excessivo que eles correram na saída de bola. Mas isso também trouxe com que eles rompessem a nossa pressão algumas vezes. Isso nos empurrou para trás. A partir do gol, o nosso time deu um passo para trás no quesito da pressão, mas principalmente foi na fase ofensiva, no momento de ter a bola. Perdemos muitas bolas, escaparam domínios, escaparam bolas simples. Isso fazia com que cada perda da posse da bola eram 2, 3 minutos correndo atrás da bola. Isso matou nossos jogadores de ataque e nosso time sofreu muito, porque os 2 times, tanto o nosso como o do Cruz Azul, são times que estão acostumados a jogar e propor e defender com a bola no pé. Depois, no segundo tempo, alguns ajustes internos, táticos. A equipe se sentiu melhor, jogou melhor. E a partir daí nos encontramos no terreno onde nós nos sentimos confortáveis, né? Então dominamos o jogo, chegamos mais fácil na área do adversário, fizemos eles correrem atrás da bola. Isso facilitou todo o processo no segundo tempo. Conseguimos o gol de forma merecida, tivemos outras chances. E me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal. O primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo, e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre. Cruz Azul também, havendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada. Os 2 times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição, e uma vitória que eu dou muito valor. Olha aí, ó. E tem uma coisa interessante na declaração dele, ô Vamp. Não é fácil vencer sempre, né? O Felipe Luiz falando aí, realmente o Flamengo vem de uma sequência muito boa, né, de vitórias. O Flamengo do Felipe Luiz, na temporada, o Flamengo tem 76 jogos e 46 vitórias. Aí tem 11 derrotas e 17 empates. E o Flamengo foi derrotado apenas uma vez nos últimos 12 jogos. Então é um número bem impactante. Flamengo, nos últimos 12 jogos, só perdeu para o Fluminense. O Fla-Flu no Maracanã. Foram 7 vitórias, 4 empates e só uma derrota. E aí o Felipe Luiz dizendo que não é fácil vencer sempre. Realmente é uma baita sequência do Flamengo no momento que mais interessa, né, Marcos André? Que a gente dizia, o Palmeiras, por exemplo, na reta final, quando mais interessava, entrou ladeira abaixo, né? Ficou em 5 jogos fazendo só 2 pontos pelo Brasileirão, uma péssima final de Libertadores. Já o Flamengo, nos últimos 12 jogos, só perdeu 1, Vamp. Ou seja,
está tendo uma regularidade no principal momento do ano. Tendo regularidade, recuperando os jogadores também, né? Você vê que Cebolinha estava machucando, o Bruno Henrique também tinha problema físico, todo mundo inteiro, né? O Pedro teve os problemas, mas está voltando, né? Ali, o time do Flamengo só tem o Alan, que está no departamento médico, né? Quem mais? É mais ou menos isso aí mesmo, né? No momento certo, vem subindo, tudo bem, final de temporada, mas a ambição, que o Felipe Luiz fala, né? Tem que ter os jogadores. A gente sabe que não tem muito tempo para você comemorar até 2 campeonatos, que é muito suado. Você ganhar o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas. Aí na sequência você tem final de Libertadores antes, que é um jogo tenso, é um jogo só. Aí você viaja para o Mundial, né? Agora está no... Digo nem uma semifinal, porque o europeu fica lá esperando. É uma semifinal para um só, porque o outro já está na final, né? Vai recuperando os seus atletas, tem um plantel bom que pode fazer esse rodízio, mudar e a equipe ainda se manter bem, né? E deu uma arrancada no momento certo. Você falou aí do Palmeiras, foram 18 pontos disputados, só ganhou 2. Só ganhou 2. O Flamengo vem ali, ó, na batida certinho. Até no jogo aqui que eu fiz, né? O Flamengo e Ceará, o Nilson e o Viga falando, pô, mas o Flamengo tá devagar. Eu digo, velho, o resultado que tá... Como devagar? Tá 1-0, tá dando o título, e o cara vem de 3 dias depois de um jogo desgastante de lá de Lima, né? Jogando a final de Libertadores. E vem mantendo essa passada, essa regularidade. Pra mim é favorito também contra o Pirâmide. E aí faz a final com o Paris Saint-Germain, que apesar de o Paris Saint-Germain não estar jogando o Mundial, tá jogando a Liga dos Campeões. Não tá parado só esperando. Tá jogando o Campeonato Francês. Ontem pela Liga dos Campeões empatou contra o Atlético de Bilbao, lá em Bilbao, País Basco, né, Estado Basco. E aí tem um jogo no sábado, né, às 14 horas de novo, para poder chegar na final contra o Paris Saint-Germain, que provavelmente deve jogar no final de semana também pelo Campeonato Francês. Flávio Prado, o Felipe Luiz chama atenção para isso e realmente, né, Flávio, a gente falou muito da oscilação do Palmeiras no momento que não podia. E o Vamp mesmo já falou aqui no programa, Flávio, que jogador grande gosta desse momento. Eu até perguntei um dia pro Vamp, eu falei, Vamp, muitas vezes o Palmeiras e o Flamengo dizem que o cansaço mental e físico tá prejudicando nessa reta final. E ele disse, jogador grande gosta desse momento. O jogador tem que gostar do momento que ele vai disputar título, que ele tá jogando jogo grande. Ou seja, o time do Flamengo foi cascudo, Flávio, no momento que precisava ser. Se a gente diz que o time do Palmeiras caiu no momento que não poderia cair, o Flamengo cresceu, Flávio. Dos últimos 12 jogos, só 1 derrota, 7 vitórias e 4 empates. E lembrando, Flamengo se torna um time brasileiro com mais vitórias em mundiais, com 6 vitórias em 10 jogos, Flávio. A estratégia do Felipe Luiz claramente foi melhor que a do Abel Ferreira, muito melhor. A gente já falou do Palmeiras tirar alguns jogadores em jogos decisivos, tirou em 3 jogos, fez 1 ponto, e aí já dá a diferença para a conquista do time do Flamengo, que trabalhou muito melhor isso. E essa coisa de jogador cascudo é verdade mesmo. Tinha muito contato com o Sócrates. O Sócrates, ele estava nem aí com o campeonato que não era turno e retorno, não era mata-mata. Ele sempre falava, eu vou jogar na hora que precisa jogar. E jogava, e decidia. Ele era um jogador decisivo na hora que precisava decidir. E realmente, esse tipo de jogador, ele tem um dom especial. Ele, às vezes, não precisa nem ser um jogador tão técnico, de um nível tão elevado. Mas ele cresce pra caramba nos jogos decisivos. O Felipe Melo era assim, né? Só para citar um jogador do nosso tempo aqui, desse momento atual, que também tinha esse espírito, um jogador que na hora de decisão crescia bastante. E o time do Flamengo mostrou essa capacidade. O Arrascaeta mais ainda, né? Botando a bola debaixo do braço e decidindo na hora que precisava decidir. Isso eu acho que é uma questão de perfil de time de futebol, perfil de treinador, maneira como você faz para que aquele time aceite a ideia, mergulhe na ideia e pegar os jogadores certos para puxar esse grupo para a hora que a bola rola. É o jogador que decide. O Muricy sempre fala isso. O técnico ele tem 20% na vitória e na derrota.
O jogador lá dentro do campo é que tem que resolver. E tem jogador que tem pegada para chegar, botar a bola debaixo do braço e resolver, e tem jogador que se encolhe. Ontem a gente viu claramente, mais uma vez, o Arrascaeta resolvendo o jogo.